Então nós temos consequências terríveis por causa dessas escolhas. E aonde Jesus entra para desfazer estas obras do inferno que cega o mundo. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Texto que está em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Eu vou ler a partir do verso 21. Que diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Seja feito conforme você crê, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estou dizendo, eu também quero, Senhor, seja feito conforme a minha fé. Mas olhe as atitudes dessa mulher, preste bem atenção, porque o Senhor também poderia ter olhado e falado: para de me encher, tá bom, já está curada. Não, Jesus fez algo aqui que ensinou ela, mostrou algo para esta mulher. E esta mulher, no mínimo, seguiu a Jesus e serviu, com certeza. E sua filha também. De tão milagre, irmãos. Amém? A bênção vai ser completa na sua família. Você crê nisso? Aleluia. Então confia no Senhor. Você crê, irmãos? Não, eu estou crendo aqui em nome de Jesus. Amanhã eu vou ver milagres. Você crê? Deixa o amanhã, amanhã de Deus, o tempo de Deus. Mas creia. Amém, igreja? Aleluia. Porque às vezes eu tenho falado: Senhor, amanhã eu vejo milagre, mas ainda não. Calma, que é o tempo. Nós temos que entender o tempo e o processo de Deus, porque essa mulher, ela confiou. Agora tem o trâmite dela ir até na casa dela, voltar depois que ouviu tudo. E será que no caminho não veio? Será que ir mais? Não, mas ela confiou. Amém, irmãos? Por isso que ele falou: aquele que está em mim, eu estou com ele, não é? Eu venço e você vence também. Aleluia, glória a Deus. Com ele nós podemos vencer, assim como Jesus também passou por desgostos, por tantos problemas, por tantas coisas. Ainda mais uma pessoa, né, vindo em forma de carne, muitos criticando, duvidando, deturpando, zombando, mas ele estava aqui sem tirar o foco de sua missão. Aleluia, que a sua missão era trazer o evangelho e mostrar o amor ao mundo. Aleluia. E não só de palavras, em teologias, em muitas falas bonitas, mas na vida e em verdade, com 5 as suas palavras de ensinos que leva à verdade e à vida, ao único caminho, à única verdade e à vida verdadeira. Amém, irmãos? Isto que liberta, que nos dá o real sentido de viver. Esta mulher estava ali clamando, então ela venceu, não é? Como amor de mãe, ela estava disposta a fazer qualquer sacrifício. Eu acredito que ela pensou ali, e no momento
daquelas todas as objeções, daqueles desprezos por não ser do povo de Deus, uma mulher cananeia. Então os cananeus, que já foram tão inimigos de Israel no passado, não é, são ainda hoje, né, que hoje atualmente é os que estão na Jordânia, na Palestina, não é? Então, só que Deus mostra aqui o seu amor. Jesus estava ali, não é, ao princípio, como estou dizendo, fazendo um papel ali naquele momento que não era bem favorável com que ele estava falando, ensinando sobre o amor e curando, não é? Ele veio, ele não desprezava, ele curava as pessoas, ele trazia o ensino a todos. E já antes mesmo de Jesus estar na terra, Deus vem se mostrando presente, já desde as épocas, salvando os estrangeiros também, não é? Tendo compaixão, tendo amor. Agora o próprio Jesus, o Filho de Deus, estando na terra, dando aquela má impressão, parecia que estava dando aquela má impressão, não querendo saber dela, mas havia algo que Jesus estava esperando, ensinando e mostrando também o que é importante para Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Deus está sempre à procura do verdadeiro adorador. Aleluia. Este verdadeiro adorador, ele não desprezará. Por todos esses problemas que ela estava vivendo naquele momento, ela foi persistente. A qualidade dessa mulher foi persistente, mesmo destituída da promessa do povo de Deus, mas ela estava clamando, ela não deixou de clamar. Muitos chegam, né, e falam, mas eu não vou nem tentar, eu já fui lá uma vez. Mas vai de novo. Não, essa mulher não queria saber. Ela falou, eu vou clamar até ele me ouvir, eu vou falar até ele vai ter que parar para me ouvir. Aleluia. Ela mostra uma persistência. E quando, até que então Jesus viu uma atitude nela, porque você vai vendo que no versículo 24 fala assim, no versículo 25, melhor dizendo, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Irmãos, eu acredito que ela se lançou na frente de Jesus, e essa adoração foi prostrar, não ela cair de joelhos somente. A queda de joelho na nossa vida já demonstra uma prostração, não é? E uma rendição, um reconhecimento, abaixar a cabeça, não é? Um sinal de você estar humilhado, sabendo, nessa humilhação, saber que você não é nada, que você precisa desta pessoa, deste algo. Amém, irmãos? Aleluia. Não é? Então, essa reverência, essa humilhação no sentido também de reverenciar, saber que aquele é todo poderoso, é mais que você, pode mais que você, tem um respeito, e nesse caso para Jesus, porque a Bíblia fala que todo joelho vai se prostrar. Não tem como, ainda muitos não se prostam, mas vão se prostrar diante do Senhor para reconhecer que Ele é o Senhor, o único Criador. Só que isso vai ser naquele dia, quando todo joelho dobrar, não é? Então, quem dobrou com adoração reconhecendo está salvo, mas quem não dobrou vai dobrar naquele dia, já era tarde. Só vai ter que reconhecer mesmo, não é? Mas esta mulher, queridos, teve uma abnegação de largar tudo, de abandonar tudo, que diante dos deuses que eles só se prostravam, dos deuses que eles tem Deus do sol, Deus do amor, tem Deus da terra, um monte de Deus, mas ela largou tudo, e aí ela para adorar. Isso chamou a atenção do Senhor. Amém, irmãos? Preste bem atenção, um dos ensinamentos, uma das coisas que o Senhor vem falando, o Senhor vai nos ouvir, sempre ouve, irmãos, Ele ouve um pecador, amém? Só que para Ele operar também, Ele espera algo que nós façamos, porque todos nós temos a oportunidade de ouvir e buscar e saber quem é o Senhor, quem é Jesus, amém, igreja? Aleluia. E aí ela teve que parar, largar de tudo. Só que você precisa abrir mão das coisas. Nós precisamos abrir mão de valores. Nós precisamos abrir mão do nosso próprio valor. Esse valor que nós temos dá nosso ego.
daquilo que nós vimos e achamos e pensamos que é assim, é desse jeito e acabou. Aquilo que fala mais alto, a carne falando mais alto, sem ouvir, sem querer ouvir mais qualquer tipo de verdade. Porque, irmãos, o ser humano, por causa do pecado, ele busca justificativas. Por isso que a Bíblia fala em Romanos que nós fomos justificados em Jesus. Amém? Ele nos justificou, por isso que Ele nos traz a paz. Ele nos justificou dos nossos erros. Mas as pessoas, irmãos, o ser humano, porque o pecado, ele ia fazer as coisas que não agradam a Deus, a princípio, assim é mais fácil, se mostra mais fácil. Eu vou te dizer que se mostra mais fácil. Você repara o quanto que é difícil a gente tomar uma posição para fazer coisa certa. O quanta briga, sendo que está tão fácil de fazer. Mas o pecado é de uma maneira tão influente, tão envolvente, tão encantadora, num certo ponto tão mais prazerosa, não é? Porque o pecado é uma vida sem compromisso, é uma vida sem alianças, é uma vida sem responsabilidades. Mas tem pessoas que cumprem, sim, mas ela cai nas irresponsabilidades da santidade, de fazer as coisas que é certa. Elas trazem umas responsabilidades nas coisas que são erradas. É como se invertesse, não é? É como exatamente hoje o que nós estamos vivendo, não é? Você note que o mundo mesmo, tudo naquela época, na época que Jesus, né, que estavam para prender Jesus ou para soltar lá, né, quem estava preso, falou: solta quem que o povo preferiu para soltar? Tinha Jesus e Barrabás. Jesus tinha algum crime? Não. Jesus matou alguém? Não. Jesus roubou alguém? Não. Mas Barrabás matava, roubava, adulterava, mentia, não ajudava ninguém, pelo contrário, tirava dos que não tinham. E a multidão, diante de um justo, diante de um que não mentia, diante de um que não adulterava, diante de um que não se embriagava para fazer besteira, diante de um que só ajudava as pessoas, curava quem vinha nele, não é? Não, o mundo não teve capacidade de enxergar a bondade, porque preferiram a maldade, preferiram aquilo que era o errado, aquilo que tira a vida, aquilo que mente, aquilo que adultera. Então nós temos consequências terríveis por causa dessas escolhas. E aonde Jesus entra para desfazer estas obras do inferno que cega o mundo. Aleluia, mas é através da sua palavra, do seu poder. Aleluia. E hoje nós estamos libertos aqui, irmãos. Glória a Deus. Você tem noção disso? Porque muitos queriam até estar aqui, ou poderiam estar aqui, mas não podem, não estão, porque ainda estão cegados lá no mundo. Quantos hoje, nesse momento, irmãos, não estão sentados num sofá, não estão num bar bebendo? Não é não? Hein? Não preferem, ao invés de estar aqui ouvindo uma palavra que cura, que liberta, que salva, que edifica o caminho para a eternidade? Se você andar aqui nos bar, não vai muito longe aí, nos botecos você vai ver. Vai no Tatuapé, ali perto da rua Apucarana com a Serra de Jairé, mais ou menos, nos barzinhos que tem ali. Os jovens, vocês vão ver quantos jovens ali tem que ficam para fora dos botecos com bebida, com coisas erradas, com conversinhas, com rolezinhos, com coisinhas que não edificam. Estão cegados porque é mais prazeroso. Não estão na cegueira, não é? Estão na escuridão, nas trevas, porque não conseguem enxergar a verdade e a luz. Porque qual a probabilidade de lá sair uma confusão, às vezes até na bebida, que um mexe com a mulher do outro, dá uma encrenca, um pisa no calo do outro ali, vai sair um falatório, não é não, irmãos? Quantos que não se estragam com bebida? Quer dizer, são coisas que estão aí, que falam que dão prazer, e fora a saúde, que a pessoa vai bebendo. E na juventude, quando nós somos mais novos, a gente pensa que a gente é o super-homem, não é?
ou é a super carne. Não, nosso fígado ele é assim, maravilhoso. Não é? O nosso rim, então nem se fala. Não vai ter um problema por causa de se drogar, por causa de se beber, não é? Por causa de fumar, por exemplo. Não é? Por causa de tantas coisas que a própria medicina fala que isto não é bom. Fala que o que é demasiado, o que é desequilibrado faz o quê? Mal. Traz doenças, e as doenças que levam à morte. Quantos destes perdem a vida cedo? Não é? E outros que vão ter problemas lá na frente por causa do que cometeu lá atrás. Como dizia o meu médico, vai jogando no cartão de crédito. Quando a fatura vier, ela vem cobrando. E aí não vai ter saúde para pagar. Como é que vai fazer? Não é? Então as pessoas ficam cegadas nestas coisas, não enxergando o que é verdade, o que é a vida, não procurando justificativas até para esses erros. Justificativa porque eu quero errar, quero viver no erro, mas eu quero estar em paz. Sendo uma coisa que não traz paz. Não traz a paz. Não há nada que possa preencher o nosso ser, irmãos. E você, se é salvo, está nos caminhos do Senhor, sabe do que está sendo falado aqui. No dia dos problemas, nos dias das angústias, nos dias que você levanta, não tem gente que, não é? Às vezes você sente até nas pessoas que falam, vixe, outro dia essa pessoa parece que hoje não queria levantar da cama. Não é assim? Não é? Às vezes até nós mesmos, como eu já disse aqui, teve segunda-feira passada dias que eu falei, eu vou voltar, não devia ter saído da cama. Mas o Senhor nos renova a nossa força. O Senhor Ele nos dá força, aleluia. Nós pomos nossos joelhos no chão, nós temos com quem clamar. Alguém que tem um poder, alguém que tem uma vida, alguém que tem uma graça que é poderosa para nos tocar e nos dar força e nos fazer caminhar e vencer os problemas dessa vida. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. E essa mulher estava disposta a tudo. E ela se nega, e aí uma hora Jesus, quando viu que ela adorou, a Bíblia fala que adorou, e depois ela falou, socorre. Você sabe que a adoração é atitude, é prática, não é cantar. Ela não chegou na presença do Senhor cantando. Ela adorou, quando ela se prostrou, isso foi uma atitude, porque ela abandonou algo de deuses dela. E o Senhor espera que a gente adore de verdade. Amém? Tem atitudes, largue, parou com tudo, falou, Senhor, Tu és o único. Tu és o único. E ela fez isso. E Jesus então pega e fala nesse momento para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Preste bem atenção. Oxe, Jesus chamou ela de cachorrinhos? Ele falou meio por parábola, mas tinha um sentido ali. Eu fui ver aqui, os judeus chamavam mesmo os cananeus, ou, né, alguns deuses, no caso aqui está falando que ela é cananeia, e chamava de cachorrinho porque eles adoravam um deus deles, tinha uma imagem de cachorro. E os judeus chamavam de cachorrinho. E Jesus chamou nesse momento isto, falou assim: não é bom eu tirar dos que são meus da mesa e lançar para os cachorrinhos. Olha o que essa mulher teve que ouvir de alguém que estava trazendo boas, que está naquele momento trazendo boas novas, que está curando, que diz que tem amor. Mas aquela mulher, ela estava disposta a tudo, e ela foi provada naquele momento de fé, e o Senhor viu se ela realmente era uma adoradora, e estava disposta a largar tudo para que Ele pudesse fazer um milagre. Aleluia. E estava mostrando algo, ensinando algo, e aquela mulher aprendeu algo. Ela foi tocada para poder fazer isso. Amém, irmãos? Aleluia. Veja que quanto é a atitude da pessoa. Aleluia. Porque se ela ouviu falar que Jesus estava curando, ela não só ouviu falar que ela estava curando,
Mas ela ouvia falar que ele estava salvando as pessoas, que ele estava transformando vidas. As pessoas que, quando as pessoas vinham falar, se ela ouviu falar, e ela viu as pessoas nas quais foram lá falar com Jesus, que estavam sendo salvas, tocadas, aquelas pessoas tinham alegria, tinha algo que ela não tinha. Amém, irmãos? Preste bem atenção, quando você passa uma vida que você tem com Jesus para outras pessoas, isso chama atenção, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o sal desta terra e a luz deste mundo. Nós testemunhamos Jesus, tem algo diferente. Aleluia, tem Jesus na nossa vida. Amém, irmãos? Porque é algo que pessoas não têm sem Jesus. Você, quando não tinha Jesus, sabe disso. Sabe ou não sabe, gente? Amém? Aleluia. E aí esta mulher, ela ouviu falar disso, então ela chegou ao Senhor. Então Jesus fala, chama meio que de cachorrinho, mas olha a atitude dela. Ela estava tão disposta que ela foi na humildade, sabendo que não era nada, e ela fala o quê? Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, essa passagem aqui é muito interessante, o que Jesus está fazendo. E os discípulos veem tudo aquilo. Preste bem atenção. Ao mesmo tempo, Jesus estava mostrando para os discípulos e para os judeus que ele ama todos. Amém, irmãos? E aquela mulher, sendo exposta pela humilhação, pelo desprezo, por não ser uma do povo de Deus, não é? Dos escolhidos, ainda Jesus fala desse jeito com ela, mas ela dá uma resposta de humildade, de reconhecimento, que chama a atenção do Senhor Jesus. Como se diz, realmente o Senhor veio para os que são os seus, realmente o pão é para os seus filhos, mas nós, como cachorrinhos, não é assim? Quem tem cachorro sabe, fica debaixo da mesa e sempre cai migalha, não é? O que estava querendo dizer isso aqui? Eu tenho ouvido falar da sua voz, eu não estou no meio como você anda aqui por esta cidade, mas a sua fama tem sido como migalhas chegando até a mim. Olha que reconhecimento, e isto chama a atenção de Jesus. Amém, igreja? Olha, e agora olha outra coisa, como Jesus também por um outro lado estava mostrando. Olha só, eu vim para os que são os meus me criticam, zombam, e esta que não é, vem pelas migalhas. E pelas migalhas o Senhor exalta ela e fala: a sua fé te salva. Aleluia. Veja só, contudo replicou ela, né? Então, versículo 28, lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Ô irmãos, você repara em toda a história que Deus só quer um pouquinho. Grande é a tua fé, migalhas. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha só, amém? Deus está procurando coisas, detalhes tão pequenos na nossa vida. Aleluia. E pede tão pouco de nós para poder fazer o que é grande. Aleluia. Ele prova nas coisas mínimas para poder lhe dar a maior. Aleluia. Amém, igreja? E ela fala para essa mulher, neste momento aí começa essa mulher ter uma das maiores experiências de sua vida, como muitos, né, não tiveram. São poucos os que têm fé e provam grandes milagres. Porque naquele momento Jesus, ele abre ali, ele fala que aquele que tem fé é todos que têm fé, independente porque de raça, de povos, de tribos. Deus não tem racismo com ninguém, não faz acepção de pessoas, mas o que ele procura é o verdadeiro adorador para fazer milagres na vida. E de repente aquela mulher
com uma situação que vai saber há quanto tempo a sua filha estava daquele jeito, quantas coisas não deve ter afetado na vida dela, quantos problemas sociais ela não teve, quantas coisas que ela teve que se privar por causa da filha, quantas exposições e vergonhas e humilhação por causa da filha, por causa daquela situação. E não só isso, irmãos, porque a filha estava passando, tudo isso num conjunto dessas coisas tão tristes que acontecem com essas situações. Mas a paz dessa mulher, o desgosto como mãe, de ver a filha assim, a tristeza de não poder ajudar e fazer nada mais, mas aí ela descobriu como ela pôde fazer, ajudar, como que ela pôde achar a solução e o problema, porque ela deu ouvido à voz do Senhor Jesus. Ela foi buscar água na fonte certa, ela foi buscar a palavra com a pessoa certa, ela foi buscar ajuda com a pessoa certa, ela foi se abrir com a pessoa certa, Jesus. Aleluia, irmãos. E ela sai de lá com o seu milagre, porque o que Jesus falou: ó mulher, grande é a tua fé. Olha a ordem dada: faça-se contigo como queres. Gente, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente vê como que fé agrada ao Senhor. E ali foi um grande ensinamento para aqueles que também eram seus, e Jesus mostrando ali que a fé, a humildade, o arrependimento provoca grandes milagres. A humildade que essa mulher teve, aleluia, não é? Olha só, uma cananeia pagã, longe das promessas, alguém que era considerada morta nos seus pecados, mas Jesus veio. Esta foi a palavra de Isaías: ele veio pregar o evangelho aos mortos. Aleluia. É aquilo, né? Aos que estão vivos na terra, mas estão mortos, porque para Deus o homem no pecado é morto para ele. Ele está vivo aqui para o pecado, mas para Deus nessa área ela é morta. Mas o Senhor estava ali, veio para os mortos, para salvar os mortos do pecado, amém, irmãos? Para trazer essa ressurreição, essa vida nova. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, e Nicodemos não estava entendendo, falou: ô Senhor, mas é possível o homem, nós voltarmos para o ventre da nossa mãe já nascido? Ô Nicodemos, não é isso, meu filho. Não, nós precisamos nascer de novo. Por isso que Jesus fala: nascer de novo. Aleluia. Porque esse é o verdadeiro nascimento que Deus quer na nossa vida, amém, irmãos? É que eu falo, aqui estão meus filhos aqui, ó, mas nasceram, mas até então são filhos da promessa, está lá no caminho de Deus, tem a bênção por ter os pais evangélicos. Vamos pegar aqui um exemplo bem próximo. Mas eu trabalhei com eles e trabalho até hoje para que eles tenham uma vida e a consciência de nascer de novo. Quando vieram querer se batizar, aí eu fui explicar: não, espera um pouco ainda, não tem entendimento. Quando tiver o entendimento, se arrependeram do pecado, então nasce de novo, amém, irmãos? Esse é o batismo, aleluia. Quando se arrepende, arrependimento traz nova vida. Arrependimento mata o velho homem do pecado e ressuscita o homem nascido da água e do Espírito, como a palavra diz, amém? Da água, que para os judeus na tradição, purificação, limpeza, e do Espírito, um Espírito novo, o Espírito de Deus agora habitando na nossa vida, aleluia, fazendo com que nossa alma não mais se incline para as coisas da carne, mas sim para as coisas do Espírito, que é a santidade com o Senhor. E esta santidade, esta vida em Espírito provoca milagres na nossa vida, amém, irmãos?
e vai provocar na sua vida se assim. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.